Se você tentar decorar todas as etapas do choque hipovolêmico, você vai acabar esquecendo. Mas se você entender exatamente a lógica por trás, você vai praticamente conseguir resolver qualquer questão. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, de forma bem simples e estimulando o raciocínio. Então, para começar essa aula, a gente precisa primeiro de tudo entender o que é choque. O choque nada mais é do que uma falha do sistema circulatório na sua capacidade de fornecer sangue e oxigênio aos tecidos. E isso pode acabar resultando em uma hipóxia generalizada, que se não for convertida a tempo, revertida a tempo, ela pode levar, por exemplo, à falência de múltiplos órgãos, visto que eles não vão receber oxigênio, vão acabar tendo uma alteração muito grave aí no seu metabolismo e eventualmente podendo até mesmo gerar necrose, apoptose, a morte e a falência desses órgãos. Isso pode acontecer por meio de diversos mecanismos, que envolvem o que a gente chama de tripé hemodinâmico do nosso corpo. E ele é composto, basicamente, esse tripé, pela bomba cardíaca, que é o nosso coração, bomba cardíaca, pelo compartimento vascular, relacionado aos vasos sanguíneos, e também pela volemia, que como o nome diz, é a quantidade de sangue circulante. E a gente vai ver que existem diversos tipos de choque, e cada choque está relacionado com um ou mais, desses componentes desse tripé. E o que a gente vai ver hoje, como o nome já diz, é o choque hipovolêmico, ele está relacionado com a volemia, nesse caso, uma queda da volemia. E aí, o que a gente precisa entender de início é o seguinte: no choque hipovolêmico, a gente vai ter uma queda da volemia, uma diminuição da quantidade de sangue circulante. Se a gente tem menor quantidade de sangue circulante, a gente vai ter uma redução na perfusão sanguínea, que eu trouxe aqui para quem não sabe. Perfusão sanguínea significa a quantidade de sangue que chega a um determinado tecido por unidade de tempo. Então vamos criar um exemplo com números hipotéticos. Digamos que o coração chegue 200 ml de sangue a cada minuto. Essa seria a perfusão. Caso a perfusão diminua, por exemplo, para 150 ml por minuto, a gente vai ter uma redução nessa perfusão, que é o que a gente chama de hipoperfusão. Então, eu quero que vocês decorem isso. Menos volume circulante, pior capacidade de manter a perfusão tecidual, Menos sangue chegando aos tecidos. Então tá, a gente já entendeu que o choque hipovolêmico está relacionado numa queda da volemia, Mas afinal, o que gera essa depressão do volume sanguíneo? Então a gente precisa entender as 4 principais rotas da perda do volume sanguíneo. E todas as aulas de patologia elas são baseadas no livro Bogliolo, e ele traz essas 4 principais rotas, A primeira, e a mais comum, é por meio das hemorragias graves, As hemorragias graves, elas acontecem principalmente em situações de traumatismo, em que a pessoa bate, Tem um choque direto ali com as artérias que acaba permitindo uma perda de grandes quantidades de sangue, como por exemplo em casos de acidentes, de moto, de carro, etc. Vômitos e diarreia também acabam levando a uma hipovolemia porque elas fazem com que o indivíduo perca muita água ficando desidratado. E como o sangue é composto principalmente por água, esses indivíduos acabam sendo conduzidos até uma hipovolemia, muito comum, por exemplo, em diversas parasitoses. A gente também tem a perda cutânea direta, que isso acontece em situações, por exemplo, de queimaduras intensas. E afinal, como que isso acontece, As queimaduras, elas funcionam da seguinte forma: ela vai acabar destruindo a pele. E essa destruição da pele vai estimular uma inflamação bem intensa, fazendo com que os capilares eles fiquem hiperpermeáveis, ou seja, eles vão permitir a passagem de mais coisas pelo seu endotélio, que é seu tecido epitelial. Isso vai fazer com que plasma, que é composto de água e proteínas, acabem saindo do vaso. Então, como vai ter mais plasma saindo de dentro do vaso, esse líquido vai sair do compartimento intravascular e ele vai acabar se acumulando ali no tecido, no interstício. E então isso vai acabar fazendo com que diminua a volemia, levando possivelmente a um choque hipovolêmico, mas claro, em queimaduras extensas, Uma pequena queimadura obviamente não vai levar a isso. Outra situação que o livro traz para a gente é a passagem rápida do líquido do lado intravascular para o extracelular, como por exemplo no caso da dengue. Outra causa menos frequente é como, por exemplo, em casos de situação de ilho paralítico, Ilho paralítico, como o nome já diz,
É uma situação em que a gente tem o íleo, que é uma porção do intestino delgado, que ele vai estar paralisado, ele não vai estar conseguindo fazer o seu peristaltismo, ele não vai estar conseguindo movimentar adequadamente o seu conteúdo. E todo dia no trato gastrointestinal a gente tem a produção, por exemplo, de saliva, de suco gástrico, de bile, secreção pancreática e secreção intestinal. E todas essas são compostas principalmente por água, né? Isso tudo dá mais ou menos em média cerca de 6 a 8 litros que são liberados por dia nessas secreções. Só que nessa patologia acaba que o líquido fica parado, né? Já que não está tendo peristaltismo, e isso acaba influenciando diretamente na reabsorção desse líquido, por conta que quando a gente tem o processo da digestão, a gente vai ter a secreção desse líquido, que posteriormente ele vai ser reabsorvido para ser reutilizado posteriormente. Só que no caso de ilho paralítico, isso acaba não acontecendo com tanta eficiência. Mas, como eu já disse, é uma causa menos comum e menos frequente. Então agora a gente já pode partir para o raciocínio do choque hipovolêmico, né? Como que esse choque hipovolêmico ele é causado? Por meio de qual mecanismo? E aqui que mora o coração do raciocínio. É aqui que você precisa entender e dominar o raciocínio para você não ter que ficar decorando, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa relembrar alguns conceitos lá de sistema circulatório que são extremamente importantes neste momento. O primeiro de todos é o volume diastólico final. O volume diastólico final nada mais é do que a quantidade de sangue que chegou até o ventrículo no fim da diástole, né? A diástole nada mais é do que o relaxamento das fibras do coração. É o momento que o sangue vai chegando e preenchendo esses ventrículos. E quando ele termina de encher, a quantidade de sangue que está dentro desse ventrículo representa o volume diastólico final. E o volume diastólico final ele está diretamente relacionado com a pré-carga. Porém, eles são diferentes, não são sinônimos, mas frequentemente eles são citados como sinônimos. A pré-carga nada mais é do que o grau de estiramento das fibras musculares. Então vamos pensar o seguinte, das fibras musculares do coração, claro. Se a gente tem mais sangue chegando até o coração, né? Ou seja, a gente tem um maior retorno venoso, a gente vai ter um aumento do volume diastólico final, né? Ou seja, vai ter mais sangue chegando ali no ventrículo e enchendo ele, que vai levar a uma maior dilatação desse ventrículo, ou seja, um maior grau de estiramento. E esse grau de estiramento, como eu disse, é a pré-carga. E para isso ficar mais fácil de ser visualizado, a gente pode pensar no coração, né, de maneira bem simplória, como sendo uma bexiga. Então vamos pensar, a gente tem essa bexiga aqui, e aqui chegou, digamos, né, esse amarelinho, cerca de 20 ml de líquido. Isso vai gerar um estiramento dessa bexiga, né? Ela vai ficar um pouquinho dilatada. Só que digamos que agora teve uma maior chegada e chegou cerca de 50 ml, 50 não, vamos colocar 100 ml de um determinado líquido. Você concorda comigo que vai ter uma maior quantidade desse líquido gerando uma dilatação dessa bexiga? Então, é isso basicamente a ideia da pré-carga, né? É o grau de estiramento. E além desses conceitos, nós temos outros dois extremamente importantes antes da gente passar pelo mecanismo, que são o volume sistólico e a lei de Franken-Starling, né? Primeiro de tudo, o que é o volume sistólico? O volume sistólico é a quantidade de sangue que é efetivamente bombeada. Então vamos pensar o seguinte: quando o coração está na sua fase de diástole, ele vai receber uma quantidade de sangue ali nos seus ventrículos. Só que quando ele começar a sua fase de sístole, né, de contração, uma parte desse sangue acaba ficando no coração, né? É como se fosse um sangue residual, né, após um batimento. Então, digamos, né, de maneira mais didática, para ficar mais fácil de visualizar, que o ventrículo, no final da sua diástole, né, ele recebeu 100 ml de sangue. Porém, na hora que esse ventrículo foi se contrair, apenas 80 ml foram ejetados para a circulação. Os outros 20 ficaram presos ali no coração. Esses 80 ml aqui que ficaram, que é o que a gente chama de volume sistólico.
Então, recapitulando, o volume sistólico é a quantidade de sangue que é ejetado depois de um batimento cardíaco. E aqui é importante a gente criar o raciocínio que a gente pode ter situações em que o volume diastólico final ele está normal, né? Tá chegando sangue de maneira adequada no coração, porém o volume sistólico está diminuído. Então, o sangue está chegando no coração, porém o coração, quando ele vai contrair, ele não manda tanto sangue assim para a circulação. E isso vai levar, consequentemente, à redução do débito cardíaco. E por último, nós temos a lei de Franken-Starling. A lei de Franken-Starling ela é bem simples, quando a gente já entendeu esses conceitos, né? Ela postula o seguinte, que quando a gente tem uma maior pré-carga, ou seja, um maior aumento do grau de estiramento das fibras do coração, isso vai levar a um aumento do volume sistólico devido ao aumento da contração, ou seja, quanto mais a fibra do coração se estirar, né, quanto maior a pré-carga, mais ela vai contrair com força. Então ela vai conseguir bombear com mais força do que se chegar menos sangue no coração. Mas claro, isso também tem um limite fisiológico em que a partir de determinado momento, um aumento do volume sanguíneo não vai levar a uma maior quantidade de força. Isso está muito relacionado com a questão da sobreposição das fibras do coração, né, para quem quiser aprofundar, das fibras de miosina e actina. Conforme o coração ele se estira mais, essas fibras se alinham de uma maneira mais eficiente, fazendo com que a contração seja mais forte e, consequentemente, eficaz, né, levando a um aumento do volume sistólico. Mas isso é só um detalhe para quem é curioso e gosta de estar sempre atento aos detalhes. Então, agora, se você entendeu todos esses conceitos, eu garanto que o raciocínio vai ser extremamente fácil, né? Então, tudo começa com a queda do volume circulante, né, da volemia, que já foi dito anteriormente os motivos. Isso vai levar a uma redução do retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que volta para o coração. Isso vai, consequentemente, levar a uma queda da pré-carga, né? Vai ter um menor estiramento dessas fibras do coração, que vai levar a uma queda do volume sistólico, né? O volume sistólico que a gente já disse é o volume que é ejetado em um batimento, que isso, por sua vez, vai levar a uma redução do débito cardíaco, né? A quantidade de sangue que é ejetada para a circulação sistêmica, que por sua vez vai levar a uma queda da pressão arterial e uma consequente redução drástica da perfusão tecidual, ou seja, da quantidade de sangue que chegam até os tecidos. E isso vai levar a um estado de choque, vai ter menos sangue chegando e, consequentemente, vai chegar menos oxigênio, podendo eventualmente levar a uma falência múltipla de órgãos e até mesmo a morte. Só que o mais interessante desse assunto é que o corpo ele não fica de braços cruzados assistindo essa situação. Ele consegue detectar que está acontecendo um choque e desencadear respostas, né, respostas compensatórias para tentar manter o corpo estável por uma determinada quantidade de tempo, né, para tentar ganhar alguns minutos para que a gente consiga reverter esse problema ou tentar consertar ele, né? E como que o corpo faz isso? Por meio de receptores. Receptores de volume, né, como são chamados também de baroreceptores, eles detectam a quantidade de volume do sangue. Se acontece uma hipovolemia, que é o caso do choque hipovolêmico, eles são ativados. Assim como os quimiorreceptores, que, como o nome já diz, eles detectam substâncias químicas, né, concentração de substâncias químicas. Então, eles conseguem perceber, por exemplo, quando há queda da concentração de oxigênio, que é muito comum em estados de choque. E aí, quando eles conseguem detectar essas alterações, eles mandam um sinal lá para o sistema nervoso que vai desencadear esses mecanismos compensatórios. E só um aprofundamento, os receptores de volume, né, esses baroreceptores, eles estão principalmente presentes aqui no arco da aorta e também na bifurcação da artéria carótida comum em artéria carótida comum externa e interna. Tá, a gente entendeu como que o corpo tem esses mecanismos de compensatórios, mas afinal, como exatamente cada mecanismo funciona? Então, primeiro de tudo, a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, que é um sistema que vai acabar atuando pela liberação massiva de catecolaminas, que nada mais são do que um grupo de neurotransmissores e hormônios que
vão levar, principalmente nesse caso, à redistribuição do fluxo sanguíneo, com um objetivo bem claro: preservar o coração e o encéfalo a qualquer custo, porque obviamente eles são mais importantes para o indivíduo. É preferível que você perca, por exemplo, o seu braço, que todo o tecido do seu braço morra, do que o seu coração morra. Por quê? Porque se você perder o braço, você ainda consegue viver tranquilamente. Agora, se o seu coração ou o seu cérebro morrem, todo o resto morre. Então, tem toda essa perspectiva sistêmica na atuação do sistema simpático. Então, como que ele vai atuar? Ele vai liberar esses neurotransmissores e hormônios e no coração ele vai estimular ataque cardíaco, ou seja, ele vai aumentar a frequência cardíaca. E por que disso? Porque quando a gente fala de débito cardíaco, vocês concordam comigo que no choque hipovolêmico a gente vai ter uma redução, visto que vai ter uma menor quantidade de sangue disponível. Só que o débito cardíaco ele é influenciado por duas coisas, né, na fórmula do débito cardíaco: o volume sistólico e a frequência cardíaca. Então, se a gente aumenta a frequência cardíaca, consequentemente, o débito cardíaco aumenta junto. E é exatamente essa a ideia: uma tentativa de compensar a diminuição do volume por meio do aumento da frequência cardíaca. E nos vasos, né, ele vai atuar principalmente estimulando a vasoconstrição periférica, ou seja, tirando o sangue da periferia do corpo para que ele seja redistribuído para esses órgãos vitais, né, o coração e o cérebro principalmente. E também esplâncnica. Quando a gente fala de esplâncnica, a gente não pode confundir com esplênico. Esplênico é referente ao baço. Só que quando a gente fala de esplâncnica, a gente está se referindo a esses órgãos aqui da cavidade abdominal, né, esses órgãos viscerais. Então, eles também têm uma redução do fluxo para que ele seja redistribuído para esses órgãos principais. Além disso, nós também temos o sistema nervoso simpático atuando em glândulas sudoríparas, que são aquelas que produzem suor. E aí, a pessoa vai acabar produzindo mais suor, então ela vai entrar em um estado de sudorese. E aí isso explica o sinal clínico de um paciente em choque, que é a sudorese e a pele fria e úmida. A pele fica úmida devido ao suor e a pele acaba ficando esfriada devido a essa vasoconstrição que retira o sangue da periferia e manda para o centro do corpo. Então, esses órgãos que foram perdendo a quantidade de sangue que estava percorrendo por eles, esses órgãos que eu digo, esses membros, né, na verdade, eles acabam ficando mais esfriados. E além do sistema nervoso simpático, a gente vai ter outros sistemas atuando para tentar compensar esse choque hipovolêmico, né? E um deles é o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o hormônio antidiurético. E assim, eu vou gravar posteriormente aulas mais específicas sobre, mas adiantando, né? E de forma resumida, funciona da seguinte maneira: quando acontece uma queda da pressão arterial ou do volume sanguíneo, as células do rins, elas conseguem perceber isso e elas estimulam células chamadas células justaglomerulares a liberarem um complexo enzimático chamado renina. Renina, ela vai para a circulação, ela vai gerar a ativação de uma outra enzima que posteriormente vai passar por outras reações e que posteriormente ela vai acabar culminando na formação de uma enzima chamada angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela tem algumas funções que eu vou citar aqui agora. Uma delas é vasoconstrição. Ela gera a contração de vasos com o objetivo de redistribuir o fluxo sanguíneo para aqueles órgãos mais necessários, né, como por exemplo o encéfalo e o coração, como a gente já viu no caso do sistema nervoso simpático. Além disso, ela estimula a liberação de aldosterona pelas células da glândula suprarrenal, que é aquela glândula que fica, como o nome já diz, acima dos rins. Além disso, ela também tem ação lá no hipotálamo, estimulando a liberação de antidiurético, né? O hormônio antidiurético, que, como o nome já diz, impede a diurese, ou seja, impede que fique sendo eliminado água pelos rins, né, por meio da urina. E aí tá. Além disso, a aldosterona ela tem a seguinte função. Ela
uma das funções dela, no caso, né, é a reabsorção de sódio. A reabsorção de sódio, por sua vez, vai fazer o seguinte, vai aumentar a osmolaridade e com o aumento da osmolaridade, como a gente está cansado de saber, a água ela é amiguinha do sódio, então onde que o sódio vai, a água vai atrás. Então, com a reabsorção de sódio, o meio intravascular vai acabar ficando com uma osmolaridade maior e, portanto, vai puxar água, né? Vai puxar essa água para o compartimento intravascular. E como a gente vai ter o ADH atuando, essa passagem da água vai ser facilitada. Por quê? O hormônio antidiurético ele funciona da seguinte forma. Lá nos rins, nós temos os túbulos, né? E aí, o hormônio antidiurético ele vai estimular a produção de uma proteína chamada aquaporina. E a aquaporina ela tem a função de facilitar a passagem de água, ou seja, ela facilita a reabsorção de água. Então, o antidiurético atuando em conjunto com a aldosterona vão facilitar e potencializar essa reabsorção de água numa tentativa do corpo de manter a volemia e até mesmo aumentar um pouco se for possível. E como a gente viu, como o corpo está tentando reter água, vai acabar reduzindo a filtração glomerular, que é a passagem de água do sangue para dentro dos rins, e isso vai resultar em oligúria, né? Que é aquela condição em que a pessoa ela acaba urinando menos. Às vezes ela acaba até parando de urinar, né? Que é uma condição chamada anúria, né? Oligúria, oligo vem de pouco. Então, pode acabar gerando essas duas clínicas. Só que o ponto é, esses mecanismos compensatórios, eles funcionam por uma determinada quantidade de tempo, com aquele objetivo que eu já disse de ganhar tempo para que o problema seja resolvido. Porém, em casos de isquemia prolongada, a célula, em meio à privação de oxigênio, ela acaba mudando o seu metabolismo e produzindo alguns produtos, como por exemplo, ADP, adenosina, ácido lático. E como exatamente isso funciona? Normalmente, quando a célula está em presença de O2, a gente vai ter, por exemplo, uma glicose sendo convertida, né, depois de muitas reações, em cerca de 36 ATPs, né, que é a nossa moeda energética, ou seja, vai produzir uma quantidade elevada. Porém, em casos de hipóxia, o que vai acontecer? Essa glicose ela vai passar por um processo chamado de glicólise anaeróbica. Essa glicólise anaeróbica, como o nome já diz, ela acontece em ambientes anaeróbicos, né? Com baixa ou sem qualquer tipo de oxigênio. E ela vai gerar dois subprodutos, que vão ser 2 ATPs e também vai produzir ácido lático. E o que a gente consegue perceber? Que quando a gente está em uma menor quantidade de oxigênio, a gente vai conseguir produzir muito menos ATP. Olha só, a gente vai produzir somente 2 ATPs, enquanto na respiração celular, né, que acontece em meio ao oxigênio, a gente produzia cerca de 36. Então, a gente vê que a produção de energia em casos de hipóxia é muito defasada, é muito reduzida. E de quebra também, a gente vai ter a produção de ácido lático, né? Essa glicose ela vai acabar sendo convertida em ácido lático, que como o nome já diz, é um ácido. E esse ácido, como ele vai aumentar na corrente sanguínea, vai diminuir o pH sanguíneo. E isso tem algumas séries de efeito no corpo, né? Como por exemplo, a depressão do miocárdio, ou seja, ele vai acabar funcionando de maneira menos eficaz, ele não vai conseguir contrair com tanta força, e isso pode acabar levando até mesmo a piorar a situação do choque, né? Aqui a gente já começa a entrar numa situação quase que irreversível dessa situação clínica do paciente que está em choque. E quando essa acidose metabólica é instaurada, vai entrar numa fase chamada de fase de descompensação. Essa fase de descompensação, ela é um ciclo vicioso irreversível ocasionada por uma retroalimentação positiva, né, o famoso feedback positivo, em que o estímulo vai gerar uma resposta e essa resposta vai potencializar o estímulo e assim sucessivamente, piorando
a situação, né? Vai ter uma piora progressiva da hipóxia e do choque, né? E como vai funcionar? A gente vai ter a acidose metabólica, que a gente já viu, que vai causar a depressão direta do miocárdio, que a gente também já comentou, só que ela também vai causar a redução da resposta às catecolaminas, né? E como a gente já viu anteriormente, as catecolaminas elas estão atuando lá, aumentando a frequência cardíaca e causando vasoconstrição. Então, com essas catecolaminas não funcionando de maneira adequada, a frequência cardíaca vai acabar diminuindo e também a vasoconstrição não vai ser tão efetiva, né? Então o sangue ele não vai ficar mais tão retido ali nas regiões do encéfalo, do miocárdio, podendo acabar sendo até mesmo distribuído para o resto do corpo. E aí isso pode ser muito perigoso, justamente porque vai estar tirando o sangue desses órgãos, né? Aí, além disso, vai acontecer a abertura de esfíncteres pré-capilares. Esfíncteres pré-capilares funcionam da seguinte maneira. Pensa que a gente tem um vaso sanguíneo aqui e aqui a gente tem uma rede de vasos capilares, né? Como que funciona? À medida que o sangue passa por um capilar, o outro acaba geralmente ficando fechado. E isso faz com que o sangue ora passe por esse vaso aqui, posteriormente ele acaba passando por esse, e o corpo vai meio que fazendo essa brincadeira com os vasos. Uma hora ele passa por um, outra hora ele passa por outro. Só que como em estados de hipóxia a gente acaba aumentando a concentração, por exemplo, de substâncias vasodilatadoras como ADP, adenosina, diminuição da concentração de oxigênio, aumento da concentração de CO2, diminuição do pH, isso tudo vai fazer duas coisas. Vai estimular a abertura desses esfíncteres, né, esses esfíncteres pré-capilares, e também vão causar a vasodilatação, né, os vasos vão aumentar seu calibre. E o que isso vai fazer? Com que mais sangue passe por aqui, já que os vasos vão aumentar o seu calibre, e também vai fazer com que o sangue passe por todos esses capilares, ou seja, antes o sangue ele era distribuído para passar primeiro por um, depois por outro, depois por outro. Agora não. Como esses esfíncteres pré-capilares vão abrir, o sangue vai passar em grande quantidade em todos. E como o sangue está chegando mais na periferia do corpo, já que está tendo essa vasodilatação e esse aumento de quantidade de vasos para ele passar, consequentemente menos sangue vai chegar no coração, né? Então isso vai fazer com que haja uma diminuição do retorno venoso. E se há uma diminuição do retorno venoso, a gente sabe que as consequências podem ser extremamente graves. E isso, por sua vez, também vai estimular novamente a acidose metabólica e aí continua o ciclo. Então a gente vai ter uma piora progressiva da hipóxia e do choque, né? O que é justamente essa piora progressiva, que é o que a gente chama de feedback positivo. E se esse vídeo te ajuda a organizar esse conteúdo de verdade na sua cabeça, deixa o like, porque é isso que me mostra que vale a pena continuar nesse formato novo que eu estou testando. E se inscreve, porque nos próximos vídeos eu vou destrinchar os outros tipos de choque, exatamente dessa mesma maneira. E você vai começar a enxergar tudo como um sistema e não como conteúdo solto, sempre raciocinando. Então é isso, até a próxima.